Olá, sejam bem-vindos ao terceiro milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O terceiro milênio hoje traz um tema interessante que é sobre a influência dos espíritos. Quem são os espíritos? Eles influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos, na nossa vida? Como podemos diferenciar, distinguir um pensamento que é nosso de um pensamento que é sugestionado pelos espíritos? E como podemos atrair os bons espíritos? Bem, essas e outras reflexões nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre a influência dos espíritos, aqui junto conosco, nosso amigo, o convidado, Mário Farias. Mário, que satisfação e alegria te receber no terceiro milênio. Salve, Madeira, uma satisfação também. Saudamos as estimadas e os estimados rádio ouvintes que estão a nos assistir nesse momento. Continuem conosco. Continuem conosco. Mário, há espíritos? E se há espírito, no caso, existem espíritos? Pois é, Madeira, para tratarmos de influências espirituais, os agentes dessa influência têm que existirem. E inclusive essa pergunta constitui o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, capítulo 1. E é muito importante que lá também traz explicações, no capítulo 3º, que trata do método, o Livro dos Médiuns, que para nós entendermos da existência de espíritos, começa por nos compreendermos espíritos encarnados, que é a alma em nós. Então, sucintamente, uma forma muito eloquente, digamos, para a gente se convencer de que somos espíritos, é observando um corpo morto, em que o espírito já tenha desencarnado. Então, toda aquela pessoa que tinha sentimentos, emoções e vida intensa, tudo, ali paralisado o corpo. Então, é que nós somos mais, o corpo é apenas um instrumento. Então, isso é o começo. De resto, então, esse espírito, uma vez desencarnado, vai constituir o plano espiritual. O conjunto dos espíritos, que, como diz em o Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, é uma das forças vivas e sem cessar atuante da natureza. Isso de acordo com a doutrina espírita, onde também no movimento espírita ocorrem as manifestações mediúnicas, as manifestações dos espíritos, mas é importante que isso não é exclusividade do espiritismo, e o espiritismo não é só isso também, é bom que se diga. Então, vendo os evangelhos, que traz as palavras de Jesus, também tem várias citações de atuação de espíritos, tanto bons quanto ruins. Por exemplo, os 3 primeiros capítulos do Evangelho de São Mateus tratam de influências espirituais, então porque existem espíritos. No Evangelho de São Lucas, por exemplo, no capítulo 22, no versículo 43, também fala de que os anjos do Senhor, os espíritos, consolavam Jesus na véspera do Calvário. Em Atos dos Apóstolos está cheio de manifestações de espíritos, e isso todas as religiões reconhecem, então, as manifestações dos espíritos, é porque eles existem. Claro. Então, posto que existem, vejamos o resto, então, que tu tem para me perguntar. Então, há espíritos e existem espíritos. Sim, existem espíritos. E nós somos espíritos. Inclusive, espíritos em diversas condições. Sim. Encarnados, como quem está nos assistindo está como nós aqui, e espíritos fora do corpo, que inclusive é a maioria da parte da humanidade que constitui a população da Terra. Nós, encarnados, somos cerca de 7 bilhões de almas, e os desencarnados é mais de 20 bilhões. Se existem espíritos, e quem são esses espíritos? Quem são eles? Muito importante. Os espíritos, numa expressão corriqueira, é o que nós fomos ontem e o que nós seremos amanhã, e que seremos nós desencarnados, assim como os que estão desencarnados, porque o espírito, Madeira, pode estar, quanto a algum aspecto, em 3 condições. Desencarnado, que é a maioria da parte da humanidade que constitui a população da Terra, encarnado, que somos nós que estamos nos vendo,
e os espíritos puros, que já não reencarnam mais. Foi isso? Respondi o que tu me perguntou? Bem, perfeito. Tá bom. Os espíritos, eles influenciam em nossos atos, em nossos pensamentos, ou seja, eles influenciam em nossa vida? Os espíritos, eles influenciam? Isso é de todo o conhecimento da doutrina de Jesus e da doutrina espírita e de várias outras fontes. Inclusive, em O Livro dos Espíritos, no mínimo, as questões 87, 459, 525, 910. É bom que os telespectadores olhem para confirmar o que a gente fala e complementar. Então falam das influências espirituais. A tal ponto, dizem eles, na questão 459, que muitas vezes são eles que nos determinam. Influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Nos evangelhos também está cheio de informações das influências espirituais, tanto de bons espíritos quanto de espíritos em processo de evolução, mas que ainda não são evoluídos. Eu te pergunto, e de que forma os espíritos, eles influenciam em nossos pensamentos? Bem, conforme tu nos relatou, eles influenciam muito mais do que a gente pensa? Muito mais do que a gente pensa, isso. Do que a gente imagina? Qual é a forma que eles usam? De que forma eles nos influenciam? Madeira, eles nos influenciam quanto a diversos aspectos. Nós podemos dizer que a forma como eles nos influenciam é através do pensamento. E aí é importante que não precisa a pessoa ser médium ostensivo para sofrer essa influência. Porque muitas vezes a pessoa até pode pensar que não tendo essa forma mais ostensiva de influência do espírito, que não vai sofrê-la, a influência. Só que esse sofrer não é no sentido mal. Os espíritos, então, quanto à qualidade da influência, pode ser para o bem ou para o mal, dependendo da sintonia, através dos nossos propósitos, que vai se estabelecer. Mas o mecanismo através do qual se estabelece é pelo pensamento. Pelo pensamento. Madeira, e uma coisa importante é que os espíritos encarnados, nós, então, que estamos encarnados, exercemos influência uns com relação aos outros e nós também com relação aos espíritos desencarnados. Por isso que nós podemos orar por quem tenha desencarnado. Temos que ter cuidado quanto à nossa postura diante daqueles que têm desencarnado, para não causar entrave a eles. Vale até pensar naquela expressão, deixai os mortos enterrar os seus mortos, de Jesus, que a gente tem, não precisa estar obsediando, tolhendo a liberdade dos nossos afetos, de quem quer que seja que tenha desencarnado. E isso a gente sabe, né? Através de um olhar, quanta influência se exerce. E os olhos são a janela da alma, na expressão, inclusive, da própria doutrina espírita, na expressão popular. Inclusive tem música que fala dessa influência e tem a ver com qualidade, com forma de influência, e como nós podemos evitar ou reagir a influências. Porque tem a letra de música, de tanto levar frechada do teu olhar, meu peito parece até tábua de tiro ao alvo. Então, a frechada do olhar, a influência que a gente pode ser objeto dessa atitude de um encarnado. E os desencarnados, é importante que se diga, o espírito, então, ele tem muito melhores condições, ele liberta do corpo, ele atua de forma mais direta. E muitas vezes a pessoa pensa que está agindo por si e está sendo marionete, está sendo manipulado. Então é muito bom que aqueles que se julguem muito fortes, muito influentes em atitudes antissociais, que revejam bem essas atitudes, porque muitas vezes é na influência dos espíritos encarnados e dos desencarnados que tomam aquelas atitudes. Sozinhos não tomariam. Mas afortunadamente também existem as influências para o bem. E como podemos saber se o pensamento ele é nosso, quando é um pensamento sugerido, sugestionado pelos espíritos? Como podemos assim distinguir? Bem, esse pensamento aqui é meu, não, esse pensamento é dos espíritos. Às vezes há até uma certa confusão. É verdade. Como nós podemos assim, diferenciar, distinguir o que é nosso do que é do espírito, do pensamento? Madeira, não há critério muito rigoroso, de acordo com os benfeitores espirituais. Na questão 463,
e poucos livros dos Espíritos, inclusive trata desse assunto, que não há um critério rigoroso. Há indícios para nós estabelecermos a diferença, então, do que seja pensamento nosso, do que seja aquele influenciado pelos Espíritos. Em regra geral, então, o primeiro pensamento, aquela ideia que ocorre primeiro é a nossa. Se nós ficamos refletindo, de certa forma, invocando espíritos, então eles poderão nos intuir, nos auxiliar. Agora, outro aspecto importante também, Madeira, é a qualidade da influência espiritual que se tenha, se é de espírito benfazejo ou de espírito que queira gozação para cima de nós. Assim como tem os encarnados que fazem chacota, fazem gozação, os desencarnados também se prestam para isso. E uma coisa importante é que nós sempre queremos que nos igualar aos outros e que os outros se igualem a nós. Então, por isso que quanto melhor é uma pessoa, é um espírito, vai ser bom porque ele vai querer influenciar os outros de maneira positiva. E aqueles que ainda não conseguiram evoluir se comprazem em trazer os outros para que se igualem. Isso a gente observa na vida de relação das mais diversas maneiras. Então, nesse sentido, tem uma pergunta 464 de Livro dos Espíritos, logo depois dessa abordagem de como distinguir se um pensamento é nosso, influenciado pelos Espíritos, então, questão 464, como distinguir se uma influência espiritual é boa ou má? Ou por outra, se vem de espírito bom ou de espírito ainda não evoluído. Até lá no Livro dos Espíritos está a expressão de um mau espírito. E aí vem uma coisa muito importante da nossa responsabilidade, a forma como os benfeitores espirituais respondem a essa pergunta, de como distinguirmos então se uma influência espiritual é de espírito bom ou de espírito mau. Estudai o caso. Estudai o caso. Ponto. Os bons espíritos só influenciam para o bem. Compete-vos discernir. Então, nos dando conta da responsabilidade que temos pela atitude que venhamos tomar. A influência espiritual existe, mas nós temos os pensamentos próprios e que isso não sirva para mais um mecanismo de transferência. Porque é uma tendência que o ser humano tem, porque não somos perfeitos ainda, então transferir as responsabilidades de desvios de conduta para os outros. Eu sou rebelde porque o mundo fez assim, é muito comum as pessoas atribuírem ao pai e à mãe, e a tal ponto esse mecanismo de transferência que até inventaram o diabo, para dizer que seja a tentação desse ou daquele, que não existe. Então, o diabo não existe. Como, pelo menos, o demônio, como um ser fadado ao mal, não, de forma nenhuma. Se Deus Deus existe e é intrinsecamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo, então se é absolutamente poderoso, não vai existir ninguém que lhe iguale e muito menos que lhe supere. Mas então, as influências espirituais existem, nós temos que estar atentos para esse fato, procurando tirar o melhor proveito através da sintonia, é uma força a nos ajudar, e também, dependendo da nossa postura mental, sobretudo, do que queiramos fazer, poderão nos secundar, nos auxiliar para o mal, mas isso não é justificativo, nós somos donos sempre da nossa vontade. Mário, por que muitas vezes permitimos que os maus espíritos nos influenciem? Por que às vezes nós permitimos, muitas vezes, que os maus espíritos possam nos influenciar? Até Deus permite, né, Madeira? Questão 466 do Livro dos Espíritos. Bom, nós nos permitimos através de querer o mal. Então existe uma lei da sintonia. Em magnetismo, polos de nomes diferentes se atraem. Agora, entre nós, espíritos, os semelhantes é que se agrupam. Isso a gente observa na vida de relação, e assim é na vida de relação dos encarnados. Desde as crianças, observe espontaneamente grupo de crianças, meninos com meninas, numa certa faixa etária, e nós também, nós procuramos aqueles com os quais nos identificamos, embora devamos abrir o nosso leque de relacionamento, aceitar as pessoas, que consiste em caridade moral, e pedimos que sejamos aceitos pelos outros também, por favor. Né? Mas então, nós, pelas nossas atitudes, e Deus permite então essas influências dos maus para nos provar na fé, na constância do bem. Isso é muito importante que se tenha esse conhecimento. E o conhecimento de si próprio,
questão 919 do Livro dos Espíritos, para nós nos melhorarmos. Então é importante o conhecimento, o conhece-te a ti mesmo, e isso então para nós já nos melhorarmos nessa existência e resistir à atração do mal, que pode ser pelos nossos gostos e pode ser também essa atração do mal devido a influências espirituais. Perfeito. E de que maneira podemos assim atrair os bons espíritos e nos proteger dos maus espíritos? De que maneira? Madeira, isso é muito bem abordado no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que trata da obsessão, dizendo então que nós devemos nos aproximar dos espíritos bons através da prática do bem. Tem uma outra expressão também que diz que nós devemos orar a Deus, pedir a proteção e também, e sobretudo, até essa expressão, praticar as virtudes impostas por Deus a cada um de acordo com as suas condições. Então isto é uma coisa, porque qualquer um de nós então podemos praticar as virtudes impostas por Deus. Os benfeitores espirituais que nos dão essa mensagem dizem que de acordo com as suas condições. Então o bem que nós devemos praticar para nos preservarmos dos espíritos que queiram nos iludir é de acordo com as nossas condições. Questão 642 do Livro dos Espíritos também trata disso, e devemos buscar esclarecimento. Estudar, nos aperfeiçoarmos, lembrando então a expressão de Jesus, constante no capítulo 8 do Evangelho de São João, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é muito importante conhecer esses fatos para que nós estejamos precavidos. Mário, muitas pessoas até fazem esta pergunta: por que Deus permite que os maus espíritos possam nos influenciar? Deus não poderia neutralizar esses maus espíritos para que a gente também não venha cometer erros? Por que Deus permite que os maus espíritos possam assim nos influenciar, muitas vezes até para o mau caminho? Madeira, é para nós sermos testados a nossa fé e a nossa constância no bem. E muito importante que, na medida que o espírito vai evoluindo, através das reencarnações sucessivas, através da luta constante, vai ficando menos susceptível a essas influências. E com certeza nós que estamos aqui, quem está nos assistindo, já está menos susceptível a essas influências e vai se tornar menos susceptível porque estamos num processo constante de evolução. Isso, então, nós podemos ter essa certeza, porque na questão 466 do Livro dos Espíritos tem uma verdade que diz que se nós somos tentados para o mal, sofremos essa influência de espíritos maus, é porque nós desejamos o mal. Meu Deus, Madeira. Então, quanto nós temos então que estar atentos e procurarmos educar. Por isso que em Espiritismo, como diz em Livro dos Médiuns, no capítulo 4, que trata dos sistemas, aplique o homem o Espiritismo, sobretudo para a sua melhoria moral, que é a educação dos sentimentos, que é a reforma íntima. Veja a importância. Madeira, uma coisa importante com relação aos espíritos também. Não nos cabe apenas nos libertarmos dos espíritos. Através da nossa atitude nós podemos auxiliá-los. E, aliás, é o único meio que nós temos de exercer exercendo influência benéfica com eles, de não sermos molestados. Inclusive tem no Livro dos Médiuns uma expressão que diz que uma das formas da gente se colocar a forra, se livrar dessas influências, é tendo paciência, exercendo paciência para com eles. Bem como acontece na vida de relação. Se a gente se apoquenta com uma gozação, com um apelido, aquilo pega. É verdade. Agora, se nós nos mantemos altivos, acolhedores, não apenas aquela arrogância, mas acolhedores de quem nos faça chacota, a pessoa desiste. E assim são os espíritos. Afinal de contas, os espíritos somos nós desencarnados. É verdade. Mário,
Mário, há pessoas que muitas vezes atribuem seus maus atos, suas más ações, seus maus pensamentos à influência dos espíritos. Aquele caso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas foi por influência dos maus espíritos. Aí eu te deixo, tu posso fazer algumas reflexões. O que tu me diria sobre isso? Há pessoas que alegam, eu agi dessa forma porque foi influenciado pelo mau espírito. Sabe que eles podem ter razão, Madeira? Eles podem ter razão? Podem sim, mas é que eles, por um lado, deixaram se vigiar suficientemente, ou desejaram aquela atitude, e uma atitude desaconselhável. Tem uma questão dos espíritos que trata, se a pessoa tem uma tendência para ser um assassino, cometer assassínio, vai ter espíritos que vão lhe influenciar para aquilo. Agora, por outro lado, terá bons espíritos que vão estar procurando evitar, que vão estar exercendo influência, e aí é muito importante que nós estamos sempre com a bênção da proteção de um espírito superior, que é um espírito dedicado a nós, que na Igreja Católica chamam de anjo da guarda, e que existe realmente, que a doutrina espírita também chama de anjo da guarda. No capítulo 9 do Livro dos Espíritos, da segunda parte, trata desse assunto, das influências dos espíritos, espírito protetor e tal. Então, ele sempre está ali cheio de vontade de nos auxiliar. Depende de nós. Depende de nós. Então, se tem influências maléficas, sempre tem influências benéficas e muito mais fortes para compensar. Então, a responsabilidade é sempre nossa. Depende de nós. A responsabilidade ela é nossa. Sempre nossa. Sempre. Não podemos nos excusar que tenha sido o espírito, porque se o espírito exerce influência e exerce, é porque nós tenhamos admitido e, pior do que isso, desejado. Então, daí a necessidade de nós estarmos constantemente procurando o bem, estudando, atuando no bem. Então, fazer o bem, como eu vi o Marcelo Gil num outro programa aqui dizer, não é uma questão apenas de caridade, é uma questão de inteligência. Eu penso, esforço, claro que as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou tão bom assim, mas eu sei que é dessa maneira. Claro. E afortunadamente existem pessoas boas, dentro do espiritismo e fora do espiritismo. Sem dúvida. Mário, em alguns problemas de saúde, tem a ver, em certos casos, com influência espiritual? Tem, Madeira. Tem? Inclusive com obsessões, que é um processo psicológico, mental, mas que traz reflexos no corpo. Agora, nem sempre o problema é influência espiritual. Nem sempre. Na questão 474 de Livro dos Espíritos, diz que muitos loucos e epiléticos têm sido tratados com um processo de exorcismo que não é eficaz, e que precisariam de um tratamento físico. Por outro lado, em O Livro dos Médiuns, nesse capítulo 23, que trata da obsessão, diz que muitos espíritos, muitos homens subjugados, então têm sido tratados como louco e recebido tratamentos que aí realmente, pelos efeitos colaterais do remédio, leva à loucura. Então, quando os médicos souberem distinguir uma coisa da outra, os tratamentos vão ser muito mais eficazes. E é importante, Madeira, que essa questão do reconhecimento das influências espirituais e até do tratamento é reconhecido pelos médicos. A Associação Americana de Psiquiatria resolve isso, quer dizer, trata desse assunto. Né? E aqui no Brasil nós temos a Associação Médico Espírita Brasileira, Associação Médico Espírita de cada estado, dos municípios, inclusive aqui de Pelotas tem a AME Pelotas, a Associação Médico Espírita de Pelotas, que são médicos bem formados, pessoas comuns, mas com autoridade, então, da sua formação, do seu exercício profissional, a dizer, então, das influências espirituais na saúde das pessoas e até auxiliando nos tratamentos e aconselhando, então, além do tratamento medicamentoso, que
se é recomendado pelo médico, deve ser seguido, os tratamentos que o Espiritismo oferece, que são comuns às outras religiões, a oração, a prática do bem, a paciência, e uma série de outros recursos que a doutrina espírita nos oferece, o passe, que na Igreja Católica, então, fazem, de certa forma, a posição das mãos coletiva, a água magnetizada. A água sempre é bom, Madeira. Inclusive, eu vou me permitir dar uma de rico aqui. Continua, Madeira. Eu te pergunto, Mário, o orai e vigiai recomendado por Jesus tem a ver com as influências espirituais? Orai e vigiai que Jesus tão recomendou. Que oportunidade, que bela pergunta, Madeira. Inclusive vem da consistência, aquilo que eu estava falando, da vigília que nós precisamos estar para nos guardarmos, então, das influências. Mas existem influências boas. Então, quanto mais dignos nós formos, maior poder nós teremos para atrair os bons espíritos e afastar os maus. Mas então, através da vigília, da oração, da alegria, essa questão de orar e vigiar não é se siliciar, não é fugir do convívio social. Em qualquer lugar que estejamos, deveremos estar com um pensamento elevado. Então, em oração, porque existem forças que nos auxiliam e nós não somos suficientes, mas também vigiar, porque depende de nós. Então, temos que nos conhecer, saber dos nossos limites, dos nossos riscos, e evitar aquelas situações que podem nos causar desequilíbrio, como qualquer forma de vício, qualquer coisa que seja prejudicial para a nossa estrutura física, para o nosso estado de vigília. Então, evitemos o primeiro gole de bebida alcoólica. Água tomemos bastante, mas de bebida alcoólica evitemos o primeiro gole em qualquer manifestação que seja vinho, cerveja, essas coisas, que inclusive a gente sabe da situação de espíritos desencarnados que precisam do estado espiritual em que fica o ébrio e vem exercer influência. Muitas vezes o problema de o sujeito se livrar de uma viciação é muito por influência espiritual. Não é só dependência química, tem influência espiritual também. A vigília, a oração é poderosa para isso, a prática do bem também é necessário e temos essa oportunidade. E por falar em influências espirituais, ótimas influências nós recebemos hoje, está aqui junto. Tomara e que estejamos exercendo boas influências também em nossos queridos assistentes. Nossa, muito obrigado. É uma satisfação, Madeira, agradecemos a assistência e que Deus ajude a todos nós. Assim seja. Apenas lembrando que os nossos programas estão disponíveis no portal nep.org.br/Terceiro Milênio. Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que tenha uma semana repleta de alegria, saúde, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. E que assim seja. La tiremo, ameno.